Bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo Del Peso. Obrigado pela presença de todos nessa manhã. A gente vai bater um papo hoje aqui sobre portabilidade numérica, alguns riscos, alguns pontos importantes que devem ser observados e algumas dicas. Bom, então, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa agenda, né? Então, antes de começar, eu vou falar sobre alguns questionamentos que devem ser feitos, né? Sobre quando as empresas pretendem iniciar um projeto de portabilidade. Falhas de planejamento de projetos de portabilidade mais comuns. Eu vou citar alguns exemplos, né? Então, baseado em nossa experiência aí com dezenas de consultorias em portabilidade já entregue. Eu queria falar um pouquinho, compartilhar essa experiência com vocês. Passar também um pouquinho da nossa visão de como mitigar riscos, né, principalmente com interrupção dos serviços, que é o principal risco, né, num projeto de portabilidade, principalmente que você tem usuários VIP, usuários de grande importância que não pode ficar sem comunicação. Né? Por fim, eu vou falar um pouco dos impactos de não ter seu inventário atualizado. Então, sempre ao fim de um projeto de portabilidade, espera-se que o inventário esteja 100%. Né? Então, quase nunca isso acontece. Né? Então, eu vou falar quais são os impactos disso quando não se tem o inventário atualizado ao final de um projeto desse. Depois a gente fecha com uma conclusão e abre para algumas perguntas aí. Bom, alguns principais questionamentos que você deve fazer antes de começar um projeto de portabilidade. Né? Então, assim, você tem visibilidade do seu parque de dispositivos? Então, você sabe exatamente quantas linhas você tem, com quem estão essas linhas, a quem pertencem. Você tem essa visibilidade, você tem isso em algum lugar registrado, onde você possa extrair um relatório para poder ver, porque isso tudo é aí que onde tudo começa. Né? Então, você precisa ter visibilidade do seu parque para poder iniciar um projeto de portabilidade. Segundo ponto, minha equipe está preparada? Então, você tem os recursos necessários, você sabe quais processos, ou a sua equipe está ciente de todos os processos que vão ser utilizados durante todo esse projeto. Então, Service Desk, você tem um Service Desk para atender os seus usuários caso dê algum problema no processo de portabilidade. O terceiro ponto que precisa ser observado e você precisa entender você conhece os trâmites de cada operadora? Enfim, o que acontece na prática é cada operadora tem os seus processos, os seus trâmites, as suas, como a gente fala no jargão popular, as suas manhas, né? De se conseguir alguma coisa mais rápido quando alguma coisa der errado. Né? Então, é necessário que se entenda dos trâmites das operadoras. Sua estrutura de atendimento está adequada? Então, eu comentei ainda há pouco sobre o Service Desk. Então, ao longo do processo, ou efetivamente quando a portabilidade acontecer, ela deve ser completamente transparente para o usuário final. Mas se alguma coisa acontecer, o seu usuário vai ligar para a sua central de atendimento. A sua central de atendimento está preparada para atender? Então, eles sabem o que fazer? Então, é um outro questionamento que se deve ter em mente. Um outro ponto seria conhecer a regulamentação da Anatel. Né? Então, caso a sua operadora não cumpra com alguma determinação que está lá na regulamentação, então você deve entender da regulamentação da Anatel para poder tomar as providências posteriores, seja ela de receber uma indenização por causa disso, ou receber algum benefício posterior caso dê errado, um não cumprimento de SLA, o que fazer, e etc. Né? Então você tem que entender qual é a regulamentação da Anatel para poder, baseado nisso, começar a fazer o seu planejamento e saber a quem recorrer e ao que recorrer quando alguma coisa der errado. E por fim, falar
que é uma coisa que parece meio óbvia, mas às vezes as pessoas começam um projeto de portabilidade sem ter os sistemas e processos adequados e maduros para poder apoiar o seu projeto, né? Então, um projeto de portabilidade parece uma coisa simples, mas está longe de ser isso, né? De ser simples. Bom, então, entrando já na fase eu queria comentar um pouquinho aqui sobre as falhas mais comuns aí de planejamento em projetos de portabilidade, né? Então, o que a gente tem visto no mercado aí, a nossa experiência mostra que, frequentemente, as pessoas não estabelecem ou não têm um plano formal de comunicação antes de iniciar um projeto de portabilidade. E, na verdade, é por onde tudo se inicia, né? Então, quanto mais informação seus usuários tiverem sobre como e quando a portabilidade irá ocorrer, né, e a quem eles irão recorrer caso dê algum tipo de problema, se você tem um plano de comunicação formal e conhecido por todos os usuários que serão alvo dessa portabilidade, você vai evitar muitos desgastes aí no decorrer do projeto, né? Então é um ponto bastante importante a ser observado e na verdade, na minha opinião, é o primeiro ponto a ser observado, né? Você precisa saber como você vai comunicar isso aos seus usuários-alvo, né? Então, assim, o outro ponto é o desconhecimento do mapa de telecom, né? Então, o que vem a ser o mapa de telecom? Então, você ter a visibilidade do todo, né? Então, como estão organizados os planos, pacotes, limites por hierarquia, quais são as suas políticas internas, né, de telecom, de utilização. Aliado a isso também, muitas vezes acontece que o pessoal que inicia um projeto de portabilidade não tem a visibilidade de quem são os usuários dos novos devices e chips, né? Então, assim, a falta de visibilidade do mapa de telecom, ele compreende o que eu tenho agora e se o que eu tenho registrado agora está de fato correto e o que eu vou ter depois, né, quando o projeto de portabilidade finalizar. Então, eu preciso saber quais são, conhecer muito bem a minha hierarquia e as minhas políticas de telecom para poder distribuir e mapear quais tipos de planos, pacotes e limites cada uma desses usuários de cada nível hierárquico irá ter e, por fim, saber exatamente qual o modelo de dispositivo e qual o tipo de chip que esse dispositivo utiliza para poder fazer um mapeamento de inventário à medida que o projeto avança, né? Um outro ponto que nós vemos bastante no mercado é o responsável às vezes não se dá conta que ele vai precisar ter uma logística muito bem estabelecida, né, e planejada para poder receber os dispositivos das operadoras, fazer o staging deles, que é a parte de ativação, né, testes e etc., inventariar esses dispositivos e depois despachá-los ou entregá-los para o usuário final, né? Um ponto importante aqui nessa fase de logística, staging, é que muitas empresas requerem também a assinatura de um termo de responsabilidade no ato da entrega desse dispositivo aos clientes. Então, tudo isso é um processo que parece simples, mas não é, né? Então, o planejamento de como vai acontecer a logística é um ponto muito importante a ser observado, tá? Por fim, não possui um processo eficiente e formal de migração, né? Então, assim, a migração ela não deve ser feita, a migração a que me refiro a portabilidade de fato de uma linha, de uma operadora para outra, ela não pode ser feita todo de uma vez só, né? Então você vai ter que planejar ondas de migração, né, dos novos aparelhos à medida que eles cheguem e ter isso muito bem alinhado com as entregas que as operadoras irão fazer para vocês, baseado nessa previsão de entrega, fazer o planejamento daquela onda, né, comunicar aos usuários de uma data inicialmente prevista e depois confirmar essa data com os usuários finais e preparar também toda a sua estrutura de back-office e atendimento para poder
dar suporte a essa onda de migração. E assim por diante, né? Então, o que acontece muitas vezes é que as operadoras, por exemplo, elas entregam os chips em uma data e os aparelhos em uma outra data. E assim, nem todos os chips funcionam em todos os aparelhos. Então tem nanochips que funcionam só em determinados aparelhos, tem microchips que funcionam em outros aparelhos. Você tem que saber exatamente quantas pessoas ou quais usuários irão receber quais tipos de aparelhos para poder encomendar à operadora aqueles determinados chips e também usar essas informações para poder fazer o seu inventário corretamente, né? Bom, como mitigar riscos, né? Então, eu queria comentar sobre algumas dicas aqui, né, para evitar aborrecimentos ao longo de um projeto de portabilidade. Então, como eu comentei anteriormente, conheça em detalhes o seu mapa de telecom, a regulamentação da Anatel e os trâmites das operadoras. Então, se você tem visibilidade dessas três coisas, né, o seu mapa de telecom vai incluir todas a sua visão sobre as políticas de telecom da sua empresa, sobre os níveis hierárquicos e que tipo de planos e pacotes e limites cada nível hierárquico desse vai ter, né, para você desenhar o mapa mesmo, que vai ser o projeto, o planejamento de como vai ficar a sua telecom após a portabilidade, né? E a regulamentação da Anatel e os trâmites das operadoras também é um ponto bastante importante a ser observado aí. Certifique-se de a comunicação com seus usuários seja clara, né? Então, isso vai evitar uma série de problemas no decorrer do projeto, né? E, evidentemente, vai reduzir bastante o número de chamados na sua central de atendimento. Então, se o usuário já está ciente do que vai acontecer, quais tipos de problema vai acontecer, qual é a previsão máxima de indisponibilidade na linha dele, então, assim que o telefone dele ficar mudo, ele não vai abrir um chamado porque ele sabe que pode ter um período de 2 horas no máximo, que é o que a Anatel regulamenta de indisponibilidade na linha. Então, somente após esse período aí, ele vai tomar alguma ação proativa. Então, como eu falei, tudo depende da comunicação. Se o usuário tiver informação, ele não vai ficar desesperado, ele não vai sair abrindo chamado desnecessariamente, né? Então, comunicação clara é a chave para isso. Preparar a sua central de atendimento para receber, entender e endereçar corretamente as soluções, as solicitações. Então, deve ser criado um script de atendimento específico para esse projeto, né? Então, a sua central de atendimento ela vai receber, muito provavelmente, solicitações que ela não está acostumada a receber diariamente, né? Ela vai receber apenas ao longo desse projeto, né? Então, assim, se um usuário tiver sem comunicação, ela vai primeiro entrar em contato com a operadora, saber se aquele usuário faz parte daquela onda, daquela migração, para ver se ela está incluído naquela onda, e aí, se estiver, ele vai recorrer ao back-office para poder se orientar, né, com relação a se deu algum tipo de problema na migração da linha daquele usuário específico, e aí sim dar um retorno e endereçar essa solicitação corretamente para quem de fato vai resolvê-la. E mais do que isso, posicionar o cliente corretamente, né? Não dando informações equivocadas ao usuário, porque isso vai gerar insatisfação do mesmo e, consequentemente, reclamações, né? Conheça bem o seu eleitorado, né? Então, você tem que se preparar para o pior cenário, porque se você sabe que você tem um grupo de usuários VIPs, por exemplo, que são críticos, então, assim, você tem que se preparar para o pior, né? Você sabe, você já conhece a reação daqueles usuários, né? Então, prepare-se para o pior, então, prepare-se para um desastre, né? Então, tenha em mente que o pior pode acontecer. E aí, se ele acontecer, o que você vai fazer, né? Então, de novo, 2 pontos que eu coloco aqui. Comunique-se muito bem, de forma muito clara com esse seu eleitorado, principalmente as pessoas VIPs críticas, né? E
E para cada situação, tente antever todas as situações possíveis e imagináveis para poder montar um processo de resolução para cada um tipo de problema desses. Né? Então isso vai ajudar bastante aí a mitigar os seus riscos. Planejar, planejar e planejar. Essa é a palavra-chave aí. Você tem que planejar cada etapa do projeto. Né? É muito importante que isso aconteça. Coloque em prática o seu dom de delegar, você vai precisar dele. Por que isso, gente? Porque você não se faz um projeto de portabilidade sozinho. Então você vai precisar do apoio de várias equipes com várias atividades distintas. Então você vai ter que colocar de fato em prática o seu dom de delegar atividades e cobrá-las e acompanhá-las. Né? Então, delegue o máximo possível, não centralize todas as atividades, que isso não vai dar certo. Tá? Então, primeiro, planeje muito bem, defina cada etapa, defina também quem vai ser responsável por resolver cada tipo de problema, defina os scripts de atendimento para cada tipo de solicitação, e aí, por fim, você vai delegar para equipes distintas, mas para uma pessoa que seja capaz de te dar a visibilidade daquele subprojeto, né, daquela área do projeto, como, por exemplo, o atendimento, a área de back-office, o pessoal que cuida com as solicitações de operador e assim por diante. Né? Então, não faça sozinho, não tente fazer sozinho. Né? Envolva todas as pessoas possíveis que você tiver à disposição e estabeleça uma forma concreta para poder, uma forma eficiente para poder cobrá-los dos resultados e acompanhar a evolução do projeto. Uma outra coisa muito importante que não pode ser esquecida é estabelecer um processo para levantar o inventário na medida que o projeto evolui. Né? Deixar para o final não vai funcionar. Então, o inventário ele tem que acontecer na fase lá de logística, quando os dispositivos chegam, quando os chips chegam, quando é feito o planejamento para distribuir os dispositivos para os usuários. Naquela fase ele tem que ser feito e ele tem que ser validado depois quando o dispositivo chega ao usuário final e quando, por fim, essa linha de fato é ligada. Então, vai ser feito algum tipo de ativo para esse usuário, para ver se está tudo ok, se a linha dele foi portada com sucesso, e apenas uma confirmação rápida do modelo do dispositivo dele é válida para poder ter certeza que o seu inventário foi cadastrado de forma correta. Né? Então, não deixe para fazer o inventário no final. Faça à medida que o projeto vai acontecendo, de acordo com as ondas aí de entregas dos dispositivos e ativação das linhas. Como eu falei, execute o projeto em ondas, né? Comece pelos menos críticos a fim de validar os processos desde o início até o fim. Então, se você começa para um usuário que é crítico e tem alguma falha no seu planejamento, você vai tomar na cabeça, né? Porque é muito melhor você testar o projeto com pessoas que não são críticas, né? Como, por exemplo, a área de gestores de telecom ou de coordenadores, etc., que são menos críticas, do que você começar logo pela vice-presidência da empresa, que se alguma coisa der errada, isso não vai dar certo. Né? Então, o projeto vai ficar mal visto na empresa. Né? Então, planeje tudo, faça todas as etapas de planejamento e comece a executar pelos menos críticos para validar o seu planejamento. Mantenha uma equipe de back-office dedicada para monitorar a evolução das atividades, das ondas. Né? Então, esse back-office ele vai ser o seu principal escudeiro para identificar e corrigir qualquer tipo de desvio, né? Caso esses desvios ocorram. Né? Então, é ele que vai te dar subsídios para poder saber se o projeto está andando na forma como deveria. Tá? Bom, por fim, eu gostaria de falar aqui sobre os impactos do inventário desatualizado. Né? Você ter um inventário desatualizado é começar a operação
com a nova operadora, né, com o seu novo provedor de serviços, com o pé esquerdo. Né? Então, um inventário desatualizado, ele é o primeiro passo para uma gestão de telecom ineficiente. Né? Então, assim, se você não tem o inventário, ele é o ponto de partida, é a pedra fundamental, né? Porque é baseado nele que você vai estabelecer todos os processos que eu vou comentar mais à frente. Né? O próximo deles é o rateio. Né? Se você não tem um inventário atualizado, você não vai conseguir fazer o rateio das despesas de forma assertiva. Né? Porque como é que você. Se você não sabe com quem está determinada linha ou determinado dispositivo, como é que você vai fazer um rateio, né, de forma eficiente? Não vai conseguir. Né? Um inventário desatualizado também vai prejudicar em muito a auditoria das contas, né? Uma vez que quem vai estar fazendo a auditoria não saberá os certos pacotes e planos ativados em cada uma das linhas. Então, eu vou dar um exemplo. Então, se no seu inventário está erroneamente cadastrado lá que o usuário tem um pacote, por exemplo, de dados BlackBerry e na verdade ele tem um iPhone, então, se aparecer de forma errada isso lá na conta, isso vai gerar uma reclamação para a empresa ou para a sua operadora de telefonia equivocada, porque na verdade o que está errado é o seu inventário, não é o plano que está ativado na linha dele. Né? Então, inúmeros outros casos também. Então, por exemplo, o usuário está lá no seu inventário que o usuário tem direito a efetuar ligações internacionais. E vamos supor que na verdade ele não tenha. Né? Então, se isso aparecer na conta, e a auditoria vai deixar passar, porque o usuário não deveria ter permissão para fazer ligações internacionais, ou pior, para efetuar ligações em roaming, e na verdade ele vai ter isso, vai entrar como ok lá na auditoria, e no final das contas você não vai ter uma auditoria eficiente. Né? Um inventário desatualizado vai te dar falsos subsídios para contestar os valores nas operadoras. Um dos motivos pelo qual eu comentei anteriormente. Né? Então, se você não tem um inventário atualizado, como é que você vai poder contestar valores de forma correta? É evidente que se a gente tem um inventário atualizado, a gente consegue ver a contestação, ela vai ser efetiva, né? Porque o usuário ele não deveria ter um pacote, ou, por exemplo, cobrando um pacote de SMS de 500 mensagens naquela conta, quando, na verdade, ele não deveria nem ter pacote, ele não deveria ter direito a enviar SMS. Né? Ou ele não deveria ter mais de 50 minutos de conversação, e ele teve naquele mês 500. Né? Então, é uma bola de neve, né? Uma coisa leva a outra, e se você não tem inventário atualizado, isso só vai atrapalhar a sua gestão de telecom como um todo. Por fim, o último item é o controle de ativos. Né? Então, se o José tem, na verdade, ele utiliza um iPhone e lá no seu inventário ele tá como um Galaxy S3, né? Quando você for fazer de fato um inventário dos dispositivos para alguma finalidade, você não vai conseguir saber exatamente quantos dispositivos iPhone que você tem, quantos Androids, quantos Blackberries, e muitas vezes esses tipos de dispositivos têm planos diferentes. Por exemplo, o plano de Blackberry é diferente do plano para outras plataformas como Android e iOS. Então, se você não tem uma visibilidade como eu vou dizer, confiável do seu inventário, você não vai conseguir ter, por consequência, uma visão dos seus ativos de telecom. Né? E isso não é só para telefonia móvel, a gente está falando de fixa também. Né? Então, se uma pessoa tem um ramal na mesa dele, ou ele não tem, ou ele tem DDR, ou ele pode fazer ou não ligações internacionais. Então, isso vale tanto para fixa quanto para móvel. Mas na móvel, o inventário atualizado ele é mais crítico ainda, né, do que na fixa. Bom, conclusões, né, que a gente chega. Entenda a sua complexidade, entenda a complexidade da sua operação de telecom. É fundamental que você tenha essa visibilidade. Né? Planeje
muito bem o seu projeto para que não tenha nenhum problema no futuro, né? Então, tente antever qualquer tipo de problema, né? Comunique-se corretamente com o seu eleitorado, né? Então, estabeleça um plano de comunicação muito bem estruturado para que não haja dúvidas, né? Teste esse plano de comunicação com algumas pessoas para ver se de fato as pessoas entendem, se isso está e teste com pessoas de diferentes áreas, né? Uma pessoa técnica vai entender muito melhor do que uma pessoa leiga ou de outra área, né? Que não tenha nada a ver com a área de telecom ou de mobilidade ou de gestão de telefonia. Tenha meios para controlar todo o seu projeto e dar suporte quando necessário, né? Então, o que eu comentei lá atrás, estabeleça processos, prepare a sua equipe de atendimento e sua equipe de back-office para o que vai vir pela frente aí. Comece com o pé direito e não esqueça de deixar o seu inventário 100% atualizado no final, né? Isso é super importante, gente. Você tem que se atentar a isso. Isso vai te evitar muitas dores de cabeça no final. E é isso, gente. O que eu tinha para comentar aqui nessa meia hora dessa conversa com vocês seria isso. E eu gostaria de abrir agora para algumas perguntas aqui. Fiquem à vontade para perguntar. Estou à disposição aí nos próximos minutos para respondê-los. Bom, gente, me perguntaram aqui quanto tempo em média leva um projeto de portabilidade. Bom, isso vai depender muito, né? Vai depender muito do seu número de linhas, de quantas operadoras você está migrando, né? Se for de uma operadora A para a operadora B, é menos complicado do que se você tiver da operadora A e B para a C, por exemplo. O número de linhas é extremamente crítico numa operação como essa. A distribuição geográfica é um complicador bastante expressivo, uma vez que ele vai influenciar bastante na parte de logística, né? Então, assim, depende, mas para passar uma previsão pelo menos 45 dias, né, num parque pequeno, podendo se estender de 6, 7 até 8, 9 meses, né, dependendo do número de linhas e distribuição geográfica. É uma coisa bastante variável. Uma outra pergunta aqui que me fizeram foi essa parte de planejamento de um projeto de mobilidade, ela costuma demandar muito tempo e de que tipo de profissional? Bom, planejamento geralmente a gente, quando a nave está, eu estou colocando a nossa experiência, evidentemente, né? Mas nós somos especialistas nisso e nós só fazemos isso. Mas a gente demora, em média, 30 dias para fazer um planejamento bem feito, né, com pelo menos um gerente de projeto dedicado part-time e a pessoa técnica também, né? Então, o gestor de telecom também. Então, em média, a gente demora mais ou menos 30 dias, né? Mas isso pode se estender por mais tempo, uma vez que, por exemplo, empresas que têm uma distribuição geográfica bastante grande, que tenham vários gestores de telecom, né? Isso tende a demorar mais, porque você vai ter que fazer um alinhamento com todas essas pessoas, todo mundo vai ter que estar alinhado para que o projeto seja, todas as fases do projeto sejam
casem direitinho com a agenda de todo mundo, né, e com as entregas das operadoras e assim por diante. Né, um outro complicador para fazer o planejamento é definir com a empresa que você está migrando, né, com a operadora para a qual você está migrando, justamente os prazos, uma vez que quando você tem uma distribuição geográfica em vários estados, em várias cidades, isso você tende a demorar um pouco mais para receber a resposta das operadoras nesse sentido, né? Não só receber, a recepção dessa informação, ela não chega a demorar tanto. O que vai demorar mesmo é o que você vai fazer com essa informação, né? Para planejar as entregas nos prazos corretos, né? Estabelecer uma agenda mais assertiva. Bom, uma outra pergunta aqui que apareceu foi com relação à quantidade de linhas. Né? Então, pelo que eu entendi aqui da pergunta, o que é considerado, um parque pequeno. Né? Então, um parque pequeno a gente está considerando aí até umas 250 linhas, 300 linhas. Né? Então, é isso que a gente considera um parque pequeno. Um parque médio seria até umas 1.500 linhas, 2.000 linhas, e acima de 2.000 linhas seria um parque grande. Né? Então, é mais ou menos essa a nossa escala aí de classificação de projetos. Né? Outra colocação que foi feita aqui é que o participante aqui ele utilizava linhas da TIM Oi Vivo e portaram todas ao mesmo tempo para Claro. Então, assim, ele perguntou se ele fez certo ou não. Então, assim, o fato de você mudar de várias operadoras tudo ao mesmo tempo para uma quarta operadora, se você tinha 3 operadoras, mudou para uma quarta, todas as linhas, se você fez certo ou não, isso vai depender muito da sua finalidade, né? Então, um ponto que é bastante importante você observar é cobertura. Né? Então, se essa quarta operadora para a qual você foi te dá a cobertura no seu ponto de vista onde estão todas as suas bases ou os seus colaboradores e ela te deu a melhor condição comercial, tudo bem. Você vai ter uma gestão muito mais eficiente tendo uma operadora só do que você tendo 4 operadoras. Né? Então, sob esse ponto de vista, é uma boa decisão, porque é mais fácil de gerenciar, de fazer a gestão de telecom quando você tem uma operadora só. Né? Sobre a segunda pergunta, ele perguntou, fizemos certo ou deveríamos fazer conforme dito por ondas para conhecermos a operadora, como ela trabalha, etc. De novo, se você estava rumando rumo ao desconhecido, né, você estava indo rumo ao desconhecido, então foi um risco que você assumiu. Né, mas se você está trabalhando com essa quarta operadora hoje, eu entendo que ela está te atendendo bem. Né, mas se foi um risco calculado, eu acredito que foi uma decisão acertada. Agora, se você fez tudo ao mesmo tempo, eu acredito que você tenha uma documentação, uma equipe à sua disposição muito eficiente e eu não sei de quantas linhas a gente está falando, mas se você fez tudo ao mesmo tempo e não deu nenhum tipo de problema, você foi bastante eficiente.
A gente não faria isso, tá? A gente faria em ondas, né? De preferência, uma operadora de cada vez. Porque se tratar com 3 operadoras ao mesmo tempo, fazendo migração das 3 para uma só, a possibilidade de dar algum tipo de problema, evidentemente, vai aumentar, né? Então, mas se você fez, sem nenhum problema, então eu acredito que a, a sua equipe foi bastante eficiente, né? Outra pergunta aqui sobre a janela técnica, a janela de transição de uma operadora para outra, né, a transferência da linha, a portabilidade em si. A operadora, respondendo a sua pergunta, ela pode determinar dia e horário? Sim. Na verdade, é assim que a gente trabalha. É por isso que a gente faz em ondas, né? Então, a gente liga para a operadora, antes disso, estabelece qual grupo vai ser migrado, né, o grupo de linha, sei lá, a gente costuma trabalhar com 80, 120 linhas por dia, né, para fazer essa migração em lote. A gente liga para a operadora, comunica os usuários, uma vez que todos estejam de acordo, ou a maioria esteja de acordo, a gente liga para a operadora, estabelece a data e hora que isso vai acontecer e deixa todo o seu back-office e Service Desk a postos para poder dar o suporte para essa onda de migração, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente consegue determinar dia e hora, agendando previamente com o operador. Continuando esse assunto que falávamos antes, a gente consegue assim determinar o horário que é melhor para a gente. Eles nos passam algumas. A gente solicita o horário, a data e o horário que a gente quer e através dos nossos canais a gente consegue assim agendar para aquela data e horário desejado. Bom, uma outra pergunta aqui, seguindo aqui o mesmo assunto ainda, quando a portabilidade não ocorre na janela agendada, qual a orientação de ações futuras? Na verdade, assim, é o que eu falei lá atrás. Quando você planeja tudo isso, você vai antever o maior número de problemas possíveis. E a gente sabe o que fazer em cada uma das situações, né? Então, se ela não ocorre dentro da janela de 2 horas, que é o que a Anatel determina, a janela máxima de instabilidade é de 2 horas. Então, se você se isso não acontecer, o time de back-office vai ter que identificar esse tipo de coisa, né? Então, a própria operadora nos dá esse tipo de feedback para ver se tem algum tipo de problema ou se foi migrado com sucesso. Se acontecer qualquer tipo de problema, o Service Desk vai ter previamente um script para poder entrar em contato com aquele usuário afetado e orientá-lo das próximas ações, né? As próximas ações do nosso lado é entrar em contato com o operador e fazer com que aquela linha seja portada corretamente. Bom, gente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso tempo, são 15 minutos de perguntas e respostas. Tem mais uma última aqui que eu gostaria de responder. Se é possível prorrogar a janela junto com a operadora. Você pode prorrogar, sim, a janela com a operadora com uma certa antecedência. Se eu não me engano, são 48 horas ou 24 horas. Depois disso, você não vai mais conseguir portar, né? Então, se você não avisar com certa antecedência, eu não me recordo agora ao certo qual é o prazo, mas se eu não me engano, tenho quase certeza que são 48 horas. Se você não fizer isso, a portabilidade vai acontecer independentemente de você querer cancelar ou não. Tá? Ela vai ocorrer.
Isso é o que diz a Anatel, tá? A regulamentação da Anatel. Se a operadora vai fazer isso ou não, é uma decisão dela, mas é um risco que você não deve correr. Bom, gente, existem várias perguntas chegando aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Se vocês tiverem dúvidas, tá, mais dúvidas que a gente não conseguiu abordar aqui nesse período de perguntas e respostas, vocês podem mandar um e-mail para marketing@navita, tá, que a gente endereça essas perguntas e responde a vocês aí, encaminha para a nossa área de consultorias aqui de telecom e não vamos deixar nenhuma pergunta sem resposta. Tá legal? Infelizmente nosso tempo terminou e a gente precisa finalizar aqui a apresentação. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Espero vê-los nos próximos webinars aí da Navita. E um grande abraço a todos aí e um bom dia.